E aí, pessoal, de volta para o Balaio de Protocolo com a Vitória. E dessa vez a gente vai mergulhar num tema que ela está desvendando no mundo da computação: árvores binárias. Sei que parece complicado, mas prometo que vamos descomplicar tudo e mostrar como isso é mais presente no dia a dia do que você imagina. Preparada para essa aventura? Preparadíssima. Confesso que no começo fiquei meio intimidada com esse negócio de árvores binárias. Parecia coisa de outro mundo. Mas depois de uns ahá momentos, comecei a ver a beleza da coisa. E esses ahá momentos são os melhores. Teve um que chega, quase levitou da cadeira lembra. A gente precisa compartilhar essa epifania com o pessoal. Mas antes, começar do básico. Sim. No texto da Marcela Santos, ela explica tudo direitinho, começando pelo nó. Exatamente. O nó é como se fosse uma peça fundamental da árvore, como uma pessoa numa árvore genealógica. Cada nó guarda uma informação. Mas o que faz a mágica acontecer é como esses nós se conectam. E essa estrutura, acredite, é a chave para organizar e acessar informações de forma super eficiente. Tipo, cada pessoa na árvore genealógica seria um nó, e a raiz seria o ancestral que dá origem a todos os outros. Isso aí. A raiz é o ponto de partida, o topo da hierarquia. A partir dela, a gente tem as ramificações, que são os ponteiros mostrando as conexões entre os nós, como os laços familiares. E aí entra a sacada da memória dinâmica. Lembra daquela notícia do cara que criou uma árvore genealógica online gigante? Sim, com milhares de conexões. Inclusive me fez pensar, será que a visualização de uma árvore binária complexa seria parecida com aquela árvore genealógica online? Mandou bem. A ideia é essa mesma. A visualização ajuda muito a entender a estrutura. E essa árvore genealógica online é um ótimo exemplo de como a memória dinâmica funciona. A cada nova pessoa adicionada, a árvore precisa de mais espaço diferente da memória estática, que tem um limite fixo. É como se a árvore fosse crescendo organicamente, se adaptando às novas informações. Então é por isso que o texto fala de alocação dinâmica de memória. É como se a árvore fosse inteligente expandindo seu espaço conforme a necessidade. Fascinante. E falando em expansão, vamos à parte do binário. Aqui a coisa fica interessante. Cada nó só pode ter 0, 1 ou 2 filhos. Por quê? Porque tudo nos computadores se resume a zeros e uns do sistema binário. Ah, entendi. É como se cada nó pudesse se dividir em, no máximo, 2 ramificações. Exatamente. Mas cuidado para não confundir. Cada nó pode ter até 2 filhos, mas a árvore como um todo pode ter muito mais ramificações. E é por isso que no código cada nó tem ponteiros para a esquerda e para a direita, mesmo que um deles às vezes esteja vazio, representado por lineu. Mas me explica uma coisa. E aquela história de heap versus lista encadeada? Fiquei um pouco perdida nessa parte. Ótima pergunta. Imagina que a heap é um container organizado com espaços pré-definidos, tipo um gaveteiro. Já a lista encadeada é como uma corrente onde cada elo se conecta ao próximo e você pode ir adicionando elos conforme a necessidade. No caso das árvores binárias, a lista encadeada permite essa flexibilidade da memória dinâmica, a árvore vai crescendo conforme adicionamos nós. Então, a heap seria como uma estante com prateleiras fixas e a lista encadeada como uma estante modular que você pode ir expandindo. Perfeito. E por falar em construção, o texto da Marcela traz exemplos em linguagem C mostrando como criar uma árvore na prática. A gente não precisa entrar em cada linha de código, mas o importante é entender a lógica. Primeiro definimos a estrutura do nó como se fosse criar um molde para cada caixinha de dados. Depois criamos o nó raiz, o ponto de partida da nossa árvore. É como se a gente estivesse plantando a primeira semente da árvore, né? E a partir daí ela vai crescendo e se ramificando. Exatamente. E o legal é que, como o texto destaca essa construção, é dinâmica. A memória vai sendo alocada conforme a árvore cresce, como se nosso cérebro criasse novas conexões a cada aprendizado. É um processo fascinante. Nossa, é verdade. E pensando em desfazer conexões, me explica essa parte da função de destruição da árvore. No começo eu achei meio radical esse termo destruir, mas por que é importante apagar as coisas direito na programação? Excelente ponto. A gestão de memória é crucial na programação. É como organizar a sua casa. Se você acumula coisas, eventualmente vai ficar sem espaço. Liberar a memória permite que o computador use esse espaço para outras tarefas. Imagina se a gente nunca apagasse nada. Seria um caos. Verdade. Seria como aquele episódio daquela série que a gente assiste que o computador ficou lotado de arquivos e acabou travando. É importante manter tudo organizado para o sistema funcionar direitinho. Exatamente. E a parte da recursão na destruição da árvore é bem interessante. Você não pode simplesmente apagar a raiz. É preciso ir descendo por cada ramo, apagando as folhas para cima. É como organizar um quarto, começando pelas gavetas, em vez de tentar tirar tudo de uma vez. Faz sentido. Se a gente tentar apagar tudo de uma vez, a chance de dar errado é muito maior. Mas me fala uma coisa. Como a gente sabe a altura de uma árvore binária? É tipo medir com uma régua. Boa pergunta. A altura da árvore, nesse caso, não é física. É a quantidade de níveis de nós que ela tem.
No texto, a altura é determinada pelo ramo mais alto, como se a gente medisse a árvore do chão até a ponta do galho mais alto. Ah, entendi. Tipo, se a gente tiver uma família com muitos primos de um lado, esse ramo da árvore genealógica seria mais alto do que um lado com menos pessoas. Exatamente. E no código tem um exemplo de como calcular a altura da árvore usando recursão. Ele verifica as subárvores da esquerda e da direita, comparando qual é a mais alta. E aí, como você se sentiu com essa parte da recursão? É sempre tão de explodir a cabeça. Confesso que a recursão ainda me deixa um pouco confusa, mas quando a gente vê o código passo a passo, como nesse exemplo da altura da árvore, a coisa fica mais clara. É meio que a função se chama de volta várias vezes até chegar num ponto final, né? É exatamente isso. No começo parece mágica, mas com a prática a gente se acostuma. A recursão é uma ferramenta poderosa na programação, mas exige um jeito diferente de pensar. Se quiser depois, a gente pode desenhar os passos do código no papel para você visualizar melhor. Acho que seria ótimo. Visualizar as coisas me ajuda muito a entender a lógica. Falando em lógica, vamos para o último conceito de hoje. Árvores binárias de busca UBST. A regra aqui é simples. Valores menores à esquerda, valores maiores à direita. Por que será que isso é tão importante? Ótima pergunta. Essa estrutura ordenada é o que torna a busca por um elemento super rápido e eficiente. Imagina você procurando um livro numa biblioteca gigante onde os livros estão organizados aleatoriamente. Seria um caos, né? Agora pense numa biblioteca onde os livros têm ordem alfabética. Você encontra o que procura num piscar de olhos. Verdade. A organização faz toda a diferença. Então, a BST é como uma biblioteca organizada onde a gente encontra a informação que precisa rapidinho. E essa organização tem a ver com o tempo de busca, né? Você mencionou algo sobre busca logarítmica. Isso mesmo. Em uma BST, o tempo de busca é logarítmico, o que significa que a cada passo a gente elimina metade das possibilidades. É muito mais rápido do que procurar em uma lista desorganizada, onde você teria que verificar cada elemento um por um. Quer ver na prática como isso funciona? No texto da Marcela, tem um exemplo de como inserir o número 5 em uma BST. Vamos tentar juntos. Bora lá. A gente começa na raiz, que, no exemplo, é o número 6. Como 5 é menor que 6, a gente vai para o fio da esquerda. Certo. Chegamos no nó com o valor 2. Como 5 é maior que 2, precisamos ir para a subárvore da direita. Isso aí. Aí chegamos no nó com valor 4. 5 ainda é maior, então vamos para a direita de novo. Mas opa, chegamos no beco sem saída. O ponteiro da direita do 4 aponta para null, ou seja, chegamos numa folha da árvore. É aqui que o 5 vai ser inserido. Nossa, que legal. É como se a gente estivesse encaixando o número 5 no lugar certinho da árvore, seguindo essa regra dos menores à esquerda e maiores à direita. E essa organização garante que a busca seja sempre eficiente, né? Exatamente. A gente viu como seria um elemento, mas e como remover? E como garantir que a árvore fique balanceada para que a busca seja sempre rápida? E como usar árvores binárias para resolver problemas do mundo real? Tem tanta coisa para explorar nesse universo. Nossa, é verdade, a gente só arranhou a superfície. Já tô curiosa pra saber mais. E por falar em curiosidade, o que mais chama atenção nesse nosso mergulho até agora? No começo, confesso que me senti meio perdida, mas a forma como você explicou, usando analogias e exemplos do dia a dia, me ajudou muito. A visualização da árvore, tipo aquela árvore genealógica online, foi crucial para eu entender a estrutura. E a importância da gestão de memória na programação nossa. Nunca tinha parado para pensar nisso, como organizar minha casa, mas agora faz todo sentido. E a recursão? Bom, ainda é um desafio, mas já me sinto menos intimidada. Que bom ouvir isso. Fico feliz que a gente conseguiu te dar uma base sólida nesse mundo das árvores binárias. E sabe o que é mais legal? Você mesma fez várias conexões importantes durante o nosso papo. Tipo quando você relacionou a heap com uma estante de prateleiras fixas e a lista encadeada com uma estante modular. Isso mostra que você está assimilando o conteúdo e pensando criticamente sobre ele. É verdade, acho que quando a gente consegue conectar o que está aprendendo com coisas que já conhece, fica mais fácil de guardar na memória, né? Tipo, quando você explicou a altura da árvore como sendo o ramo mais alto, me lembrei na hora da minha árvore genealógica que tem um lado com muito mais gente do que o outro. Mas, e aí o que mais a gente pode descobrir sobre árvores binárias? Tem muita coisa. A gente podia explorar como as árvores binárias são usadas em bancos de dados para indexar informações, agilizar as buscas. Ou como elas estão por trás de sistemas de autocompletar, que a gente usa todo dia nos buscadores. Imagina a quantidade de dados que o Google precisa processar para te sugerir resultados em frações de segundo. Nossa, é mesmo? Não tinha parado pra pensar nisso. E como essas árvores garantem que a busca seja rápida, mesmo com tantos dados? O Eduardo falou da busca logarítmica. Quanto mais balanceada a árvore, ou seja, quanto mais uniforme a distribuição dos nós, mais eficiente é a busca. É como se a gente tivesse um mapa bem organizado para encontrar a informação que precisa. Existem algoritmos específicos para balancear árvores, mas isso é assunto para outro mergulho. Outro mergulho. Já tô ansiosa. Mas antes, quero te desafiar e a galera que tá ouvindo também. Que tal a gente prestar atenção nas estruturas hierárquicas que a gente encontra no dia a dia? Será que elas podem ser representadas como árvores? Adorei o desafio. A organização de uma empresa.
a estrutura de um site, as pastas no seu computador. Tudo isso pode ser visto como uma árvore. Pensem nos dados que estariam em cada nó. E como essa estrutura facilita a organização e o acesso à informação. Que legal. Vou começar a enxergar o mundo com olhos de árvore binária agora. Quem sabe a gente não descobre novas aplicações para essa estrutura tão poderosa. Exatamente. Quem sabe a gente não se encontra de novo aqui no Baleia do Protocolo. Para discutir essas descobertas, afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento que se multiplica. Valeu por esse mergulho incrível. E a você que nos acompanhou até aqui, continue explorando, continue questionando. E até a próxima.